Prezados, a Igreja Evangélica Batista de Vitória é uma igreja que tem como slogan uma igreja viva, servindo ao Deus vivo. E é muito importante termos uma concepção correta acerca da igreja, sua visão e sua missão. E isso faz grande diferença quando, como igreja pertencente a Cristo Jesus, temos a consciência do que somos e também para que existimos. Assim eu quero compartilhar com você acerca da visão e da missão da IEBV. A nossa visão é ser uma igreja viva e ativa, inovadora e dinâmica, que através do ministério cooperativo, baseado no amor, nos dons e na evangelização, visa a glorificação de Deus e a edificação do homem como um todo. Ser uma igreja viva, esta é a ideia, porque a igreja não é mera organização. A igreja é um organismo, um corpo. A igreja existe dinamicamente. Por isso, ela tem que ser viva e também ativa, porque ela não pode ser confundida com um museu vivendo apenas do passado. A igreja deve ser atuante, proativa e não apenas reativa. Como diz Paulo aos Romanos, ele faz um apelo muito sério, convocando a toda a igreja nas seguintes palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja também tem que ser inovadora. Ela precisa se renovar a cada dia. É inovadora não no sentido de viver se apegando a toda novidade que aparece, mas sim no sentido de não se engessar ou se fossilizar, tornando-se anacrônica ou ultrapassada. Deve ser uma igreja dinâmica, porque ela tem que ser atuante e desafiadora, e agindo através do ministério cooperativo, pois a igreja é um corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O ministério da igreja é baseado no amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Também é baseado nos dons, que resultam nos frutos do Espírito, e na evangelização, dando obediência à ordem de Jesus, que deixou aos seus discípulos, de indo por todo o mundo, devemos evangelizar a toda criatura, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que Ele nos tem mandado, na certeza de que Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja visa glorificar a Deus, exaltá-lo, honrá-lo e buscar o seu reino em primeiro lugar, e também a edificação do homem como um todo. Existimos, portanto, para adorar e servir a Deus, promover a edificação contínua dos crentes e executar uma ação missionária contextualizada que alcance os descrentes, transformando-os em verdadeiros e frutíferos cristãos. Esta é a nossa visão e é também a nossa missão.
Neemias capítulo 2, de 18 a 20. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos, edifiquemos. Fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Podem sentar. Neemias, um dos grandes líderes do povo israelita, do povo judeu, um homem sensível ao sofrimento do povo, que vendo a situação de Jerusalém, com seus muros destruídos, a cidade desprotegida, sensibilizado e orientado por Deus, resolve comandar a restauração dos muros de Jerusalém. Contristado estava ele com a necessidade de alguém que pudesse fazer aquele trabalho. E ele encontrou a aprovação de Deus, em primeiro lugar. E Deus, tendo aprovado o propósito do coração de Neemias, também fez com que o rei, a quem ele servia, pudesse ajudá-lo de uma maneira efetiva. Mas a história é longa. Eu não vou me deter a detalhes, apenas dando um panorama para podermos entender quais são as lições que Deus tem para nós nessa manhã, baseado nessa experiência. E é então importante o que é que Neemias faz. Primeiro, ele ora. Segundo, ele analisa a situação e o trabalho que seria necessário realizar. Em terceiro lugar, ele toma as medidas necessárias, faz um planejamento e desafia o povo a fazer aquela grande obra. E aí nós vamos aprender uma primeira lição com Neemias, é que a obra do Senhor, ela é dinâmica. E o trabalho que Deus tem para nós, às vezes, é um trabalho de restauração. Neemias teve que reconstruir os muros e, posteriormente, também a cidade. E Neemias era um homem dinâmico. Não existia na vida dele a palavra estagnação e nem a palavra acomodação. Que hoje é um dos grandes problemas que a gente enfrenta como povo de Deus,
é porque notamos que tem tanta gente com talento, tanta gente com preparo, tanta gente em condições de realizar uma obra especial, mas estão estagnados e acomodados. Neemias deixou aquela situação em que vivia de conforto para se dedicar a um trabalho necessário. E aqui tem a primeira questão. Quem sabe você está vivendo numa zona de conforto, é servo de Deus, mas não está notando que tem tanto trabalho que precisa ser realizado. E aqui eu não quero dizer simplesmente recuperar muros, não. Mas quem sabe você não poderia ser muito mais útil se você estivesse ajudando o Ministério da Família em um dos cursos, trabalhando na recuperação de famílias que estão sendo destruídas. Trabalhando na recuperação de casais que estão vivendo em crise. Trabalhando na orientação dos princípios cristãos de mordomia para pessoas que estão aí tendo problemas, porque não conhecem os princípios bíblicos de mordomia. Às vezes nós somos insensíveis às realidades que nos cercam. Mas a obra do Senhor também acontece através da vocação de Deus. E às vezes a gente fica pensando que se Deus mandasse um anjo, eu ia. Como mandou um anjo para chamar Gideão, não é verdade? Foi lá um anjo chamar. Se Deus mandasse um anjo, eu ia. Outros estão pensando assim, não, se Deus mandasse uma sarça ardente, como apareceu para Moisés, aí eu ia trabalhar. Está atrás de sarça. Deixa eu dizer, Moisés só teve a visão da sarça depois que subiu ao monte para ter um encontro com Deus. Tem gente que está querendo ver sarça ardente, mas não está pronto a subir à procura de Deus. Mas Neemias não. Neemias sentiu a chamada de Deus, vendo a necessidade da obra. Aliás, quando Cristo, em seu ministério terreno, começou a convocar os seus apóstolos, ele convocou sem fazer grandes milagres na hora. Olha, chamou um cobrador de imposto, chamou os pescadores, Pedro, André, Tiago e João, convidando, dizendo que faria deles pescadores de homens. A verdade é que Deus realiza a sua obra. Se não for através de mim, será através de outro. Mas Deus realizará a sua obra. Então, assim pensando, é necessário que cheguemos à seguinte conclusão: é privilégio, é honra ser cooperador de Deus, porque a obra de Deus será feita, se não por mim, mas será feita por outro. Então, quando eu perco a oportunidade de servir, eu estou perdendo a oportunidade também de ser galardoado, porque Deus é galardoador daqueles que o
buscam. Agora, a obra de Deus tem seus problemas. Vejam que aqui Neemias fala de muita coisa boa. Neemias diz assim: olha, eu declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. O povo disse: levantemo-nos, edifiquemos, fortaleceram as mãos para a boa obra. Tudo bem, tudo corria normal. Acontece que nesse preparo tinha quem no meio do caminho? Tobias, Sambalate e Gesem. Toda obra de Deus enfrenta ataques e críticas. Eu costumo dizer o seguinte: quando uma crítica é infundada, eu brinco dizendo assim: eu vou dormir mais 2 horas só por isso. Ou não é assim? Tobias, Sambalate e Gesem apareceram para realmente prejudicar a obra. E prejudicam a obra com críticas e prejudicam a obra também com mentira. Olha só o que é que eles disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha a calúnia. Neemias estava fazendo uma obra com o apoio do rei, com o conhecimento do rei. Mas eles invertem, caluniam, porque eles não queriam ver a obra sendo realizada. Mas essas coisas não devem prejudicar o andamento da obra. E eles tentaram isso. Tobias, Sambalate e Gesem tentaram. E tentaram de uma maneira que é muito comum com quem não quer trabalhar. Vamos conversar. Mandaram chamar Neemias: desce aí, para conhecer. Vamos conversar. Porque tem gente que é só boa de conversa. Na hora que você dá trabalho, não realiza, não faz. O que é que Neemias fez? Neemias conhecia que tipo de gente era aquela. Qual foi a resposta que Neemias deu? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não há tempo para conversa fiada. Porque se eu for dar ouvidos a quem não quer trabalhar, eu vou gastar vela com defunto ruim. Esse é o andar lá do Nordeste. Fulano está gastando vela com defunto ruim. Você está gastando tempo com quem não quer nada com nada. E Neemias sabia disso. Disse: olha, eu não posso descer. O tempo que ele tinha era tempo para gastar com quem estava disposto a trabalhar. Agora, para realizar a obra do Senhor, é necessário que a mão do Senhor nos seja favorável. Olha o que é que ele diz aí: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Está entendendo? Porque Neemias já tinha o que mostrar. Ele tinha resultado de um trabalho. Muitas vezes a pessoa está seguindo líderes que não trabalham, só reclamam. A mão de Deus não lhes é favorável. E aí, como há uma adagem popular que diz que trabalhar para gente mal sucedida
é pedir esmola para dois. Você tem que estar envolvido com quem tem evidências de que Deus tem abençoado. Tem abençoado. A mão do Senhor nos foi favorável. Aí no verso 20 ele diz: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Deus do céu nos fará prosperar. Nós somos contra essa teologia da prosperidade, que ensina que todo crente vai ficar rico. Isso aí é uma mentira descabida, desconexa, que qualquer pessoa pode enxergar facilmente. Que Deus não promete que todo mundo vai ficar rico. Agora, o que Deus diz é o seguinte: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É diferente. É diferente. Isso é verdade. Isso é verdade, é porque às vezes ele nem olha. Mas deixa eu lhes lembrar isso. Você conhece uma segunda geração de analfabetos, filho de crente? Tem não, irmão. Quer acabar com o analfabetismo no Brasil? Converta as pessoas. Só isso. Só isso. Você já viu acúmulo de pedinte na porta da igreja? Igreja evangélica séria? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ou ele se converte, ou se é malandro, ele vai ver que não tem lugar para ele aqui. Só por isso. Não tem outra razão, não. Não junta. Aqui mesmo já chegou gente assim. Ah, quer mudar de vida? Quero. Levamos lá para Ser Homens. O pessoal limpou, fez a camarada, estava horrível aqui. Quando saiu lá do salão de beleza lá do Ser Homens, era outra pessoa, mas não queria nada com a vida. O que é que ele faz? Abandona o projeto e não pisa mais aqui. Ué. Porque o nosso trabalho não é de caiação, é de transformação. Esse é o trabalho de Deus na vida do homem. É o trabalho de Deus na vida do homem. O Senhor nos foi favorável. E é o Senhor que nos fará prosperar. Mas hoje em dia também está havendo uma tendência que é a seguinte: qual é o modelo? Vou abrir a igreja no modelo X, porque se eu abrir nesse modelo, é como se eu estivesse abrindo McDonald's. Uma franquia. E aí a pessoa vai fazer isso sem unção e sem a mão de Deus lhe ser favorável, e o que é que dá? Se fosse assim, meus irmãos, era muito fácil. Mas não é assim. A obra cresce quando a mão de Deus nos é favorável e quando Deus está a nos abençoar. Mas agora, vamos ser abençoados, ótimo. Neemias diz o seguinte: olha, a mão do meu Deus me foi favorável, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Parou aí? Não. A mão de Deus nos sendo favorável, tendo a promessa de que Ele nos fará prosperar, isso é o principal, mas não é tudo. O que é necessário? O que é necessário? Segundo a experiência de Neemias. Primeiro, disposição. Nos levantaremos. Porque não adianta. Deus é favorável. Deus vai nos dar vitória.
mas você não coloca mão ao trabalho, não se dispõe. Você acha que Deus vai abençoar? Você acha que Deus é inteligente ou não? Sério, acha que é ou não? Deus vai investir em fracasso? Deus investe em fracassado para torná-lo vitorioso, mas não investe em fracassado que quer continuar fracassado. Não investe, gente.